Bom dia, senhoras, senhores. Cumprimento aqui, uma vez mais, todas as autoridades, todas as autoridades presentes. É uma alegria, uma imensa honra poder abrir esse primeiro painel da 13ª edição do nosso Fórum de Lisboa. Esse evento que reúne para uma intensa semana de debates sobre questões vitais para as nossas sociedades. Uma saudação muito especial às autoridades presentes, aos ministros presentes. E o tema do nosso seminário hoje é reforma administrativa, eficiência e desempenho no mundo digital. Saúdo com muito entusiasmo os organizadores desse fórum, o IDP, o Lisbon Public Law Research Center, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a FGV Justiça. Quero dizer aos meus colegas de painel que é uma satisfação enorme poder participar de um debate tão importante como é o debate da reforma administrativa. Quero também deixar um cumprimento muito especial aos membros da mesa, ministro Gilmar Mendes, ministro decano do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, deputado Hugo Mota, o deputado Pedro Paulo Carvalho Teixeira, que é coordenador do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados para a discussão da reforma administrativa, e o professor Pedro Sanches. Considerando o avançado da hora, eu passo então inicialmente a palavra para a sua apresentação ao deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Mais uma vez, muito bom dia a todos os presentes. Cumprimentar aqui os colegas de painel, o ministro Gilmar Mendes, a quem mais uma vez parabenizamos e reconhecemos o seu trabalho para transformar esse fórum num dos eventos mais importantes para o nosso país hoje, a nível nacional e internacional. Cumprimentar o deputado Pedro Paulo, que coordena o grupo de trabalho sobre a reforma administrativa na Câmara dos Deputados. Cumprimentar o doutor Pedro Sanches, que é professor da Faculdade de Direito aqui de Lisboa, e o doutor Rodrigo Modrovic, que é o nosso juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e é o nosso moderador. Dizer aos demais presentes que essa realidade que o nosso país enfrenta, de muitos desafios, passa cada vez mais pela discussão acerca de um Estado mais eficiente, que tenha condições de, ao menor custo, entregar serviços públicos de mais qualidade à nossa população. Ao trazer esse tema da reforma administrativa, de um Estado mais eficiente, para a pauta da Câmara dos Deputados, criando esse grupo de trabalho, é porque nós temos sentido, não só daqueles que defendem a tão famosa responsabilidade fiscal, a necessidade de um Estado mais eficiente, mas nós sentimos da população que precisa de serviços essenciais, essa carência que hoje, infelizmente, o nosso país tem, principalmente nas áreas de saúde, de educação, de segurança pública e tantas outras que são de responsabilidade do serviço público. E hoje, numa realidade onde nós temos o avanço das tecnologias, nós temos a iniciativa privada buscando a cada dia empreender ao menor custo, poder ter mais eficiência com as suas empresas, nós estamos vendo, infelizmente, o nosso Estado, o Estado público brasileiro, infelizmente, ficar para trás nessa discussão. E tratar desse tema, para nós, é de fundamental importância, porque nós entendemos que hoje nós temos um momento propício para avançar nessa discussão. E uma discussão que não se dará visando perseguir, muito longe disso, o atual servidor público da ativa. O nosso foco é justamente fazer com que a modernização venha a trazer para esses servidores e para os futuros servidores novos parâmetros no que diz respeito a acompanhar a eficiência da função de cada um,
podermos ter marcos e metas estabelecidos pelos governantes, por aqueles que são eleitos através do voto popular, onde que, a partir do cumprimento dessas metas, a partir daquilo que ficar estabelecido como política pública de Estado, os servidores, para que se tenha avanço na carreira, para que se tenha uma gratificação, para que se tenha uma remuneração acerca daquilo que vem sendo feito, pautado na sua produtividade, possamos garantir com isso não só o cumprimento dessas metas estabelecidas, mas, acima de tudo, o melhor serviço público prestado à nossa população. Colocado isso de forma clara nas nossas leis, leis essas que serão amplamente discutidas e debatidas, não só no âmbito da Câmara dos Deputados, como também no Senado Federal, discutindo com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com a iniciativa privada, para que um modelo plausível, viável, que tenha verdadeiramente a condição de melhorar a qualidade dos serviços públicos, possa ser implementado no nosso país. Essa é a nossa meta, é isso que a Câmara dos Deputados entende que é, para o momento, um tema importantíssimo, e contamos aqui nesse fórum, Pedro, com a possibilidade desse amplo debate, de ouvir as autoridades, ouvir a todos que com certeza concordam com o pensamento da nossa casa, para que juntos possamos ter o envolvimento da sociedade civil organizada num tema tão importante para a sociedade brasileira. Trazer esse tema à luz dos dias atuais é justamente aquilo que pensamos em colaborar, em contribuir para que o Brasil possa ser cada vez mais um país competitivo, que entregue serviços públicos de qualidade ao menor custo. Essa é a nossa meta e temos plena confiança que a Câmara dos Deputados dará o pontapé inicial nessa discussão, porque ela fará muito bem ao nosso país. Muito obrigado, presidente Hugo Motta. Acho que é realmente importante a sua fala, que mostra não somente a existência de um binômio, né, que a reforma administrativa tem um foco, não somente um foco fiscalista, mas um foco também na melhora da qualidade dos serviços públicos. Acho que isso é extremamente importante para pautar esse debate. Antes de passar a palavra ao deputado Pedro Paulo, que é o coordenador do grupo de trabalho criado recentemente na Câmara dos Deputados, justamente para discutir a reforma administrativa, eu gostaria de escutar primeiro o ministro Gilmar Mendes, ministro decano do Supremo Tribunal Federal, a respeito dessa temática. Bom dia mais uma vez a todas e a todos. Cumprimentar este painel. Sanches, nosso amigo aqui já da Universidade de Lisboa, que tem participado de vários diálogos conosco. O presidente Hugo Motta, que gentilmente acolheu também o convite para participar deste importante painel. Pedro Paulo, que é habitué dos nossos debates aqui em Lisboa e também em Brasília, exerce um papel importante. Cumprimentar a todas as senhoras e os senhores, parlamentares e juízes presentes. O tema da reforma administrativa esteve sempre na pauta de cogitações ao longo dos anos. Ele materializou-se na ideia trazida na emenda 19, que discutia uma série de questões, presidente Hugo Motta, como a discussão sobre alguma relativização da ideia da estabilidade e a superação do chamado regime único. Aqui acontece até uma situação bastante peculiar e notável. Diante das refregas que todos experimentam hoje, a queixa generalizada, presidente Pacheco, da judicialização, mas a judicialização da política não foi inventada recentemente. À época, ela precipitava, às vezes, ou antecipava até as emendas constitucionais, quando Jubim e eu tínhamos a missão de viabilizar as emendas constitucionais. A emenda 19 ela foi impugnada por razões formais. A discussão se tinha havido um adequado destaque ou não, ou se tinha havido uma adequada votação do destaque. Foi dada a liminar, e pasmem os senhores, e aí é uma questão sobre algo que está
na temática da própria reforma administrativa, a questão da eficiência, mas neste caso, felizmente, nós demoramos 20 anos para julgar o mérito do caso. A liminar foi dada, suspendeu, portanto, o regime, a superação do regime único e, recentemente, seguindo um voto de Jobim, nós revertemos o entendimento e voltamos a afirmar que o regime único estava superado. Portanto, é possível ter-se na administração, ao lado do regime estatutário, que pode ser listado, ter as hipóteses definidas em lei, ter regimes contratuais, eventualmente o regime CLTista. É uma decisão bastante recente que alguns disseram abre caminhos, abre instâncias para a reforma administrativa, uma vez que é sempre difícil travar esse debate no plano corporativo sobre a superação da estabilidade. Portanto, é uma decisão recente, tomamos, creio que no ano passado, essa decisão, acórdão recém-publicado. Outro tema que já foi tocado pelo presidente Hugo Motta diz respeito à obrigatoriedade de que a administração acompanhe a modernização que se faz mundo afora na área da digitalização da própria administração, a prestação de serviços, tanto quanto possível, pela via digital. É possível, como disse o presidente Ivan Simonsen, que a gente burocratize também o modelo digital. Não é para isso, mas para torná-lo mais dinâmico. Recentemente, nós discutíamos essa questão com a médica Ludmila Rajá, pesquisadora, professora da USP, e ela vinha de uma viagem à China e à Índia, e se encantava com o uso dos smartphones, Pedro Paulo, para monitorar os doentes e, eventualmente, fazer as chamadas teleconsultas, a aplicação da telemedicina. Certamente temos muitos avanços para que se possa fazer neste campo. Poderia dar os exemplos, e acho que exemplos bem-sucedidos, do que fazemos hoje no judiciário. Certamente, para aqueles que não sabem, nós tínhamos um acúmulo, uma pauta, governador Mauro Mendes, algo de 100 mil processos para serem julgados. Hoje estamos com o menor acervo do Supremo Tribunal Federal. E isto graças ao funcionamento do plenário virtual. Então, isto precisa ser reconhecido. Todos nos perguntam aqui, por exemplo, sobre o uso de inteligência artificial. O plenário virtual é só o uso de inteligência, não de inteligência artificial. Conseguimos dar uma dinâmica ao funcionamento e, como reconheceu o presidente da OAB, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, recebendo memoriais, recebendo as sustentações orais por áudios. É sempre uma mudança de cultura, é importante, mas hoje o Supremo tem o seu menor acervo graças ao uso do plenário virtual, que foi bastante alargado na gestão do ministro Dias Toffoli. Então, é possível modernizar bastante a administração pública, neste caso, a administração da justiça, a par do que estamos a fazer com o processo eletrônico, em que, de fato, nós tínhamos, quando eu cheguei no tribunal, e isso já faz algum tempo, como sabem, 23 anos, nós tínhamos aqueles famosos escaninhos, ou mais do que escaninhos, armários de pastas cinzentas, Jobim, em que, de processo com capas cinzentas, normalmente eram as ações entre União e Estado, os conflitos federativos. Todos os processos que tomavam, assim, 14, 15, 20 volumes ou coisas do tipo. Em geral, estavam destinados a não serem olhados, porque, obviamente, eram assustadores.
em termos já de manuseio desses processos. Hoje, o processo eletrônico, virtual, permite acesso às peças de maneira muito dinâmica. Certamente alguém vai dizer, mas a justiça continua lenta. Menos lenta, pelo menos nós podemos dizer, a partir dos resultados que estamos obtendo e de fato, acredito que isso também se traduz na gestão dos processos em geral. Hoje nós temos mais conhecimento dessa realidade. Então, me parece que há avanços importantes e se eu pudesse fazer alguma sugestão, é que se investisse, a partir da própria referência, do próprio princípio, que a reforma, que foi muito batalhada, tem que se fazer justiça à perseverança, à época do ministro Bresser Pereira, que envolveu-se muito nesta questão, achava que era extremamente importante, inclusive, já na reforma administrativa, Bruno, é preciso que se diga, já havia a possibilidade de perda do cargo por mau desempenho, né, por falta de desempenho. Portanto, aqui pode haver alguns problemas na sua implementação, mas havia já uma concepção no sentido da eficiência, de prestar bons serviços públicos. Infelizmente, a reforma foi também muito combatida no plano corporativo, talvez o seu momento não tivesse chegado, mas alguns avanços ocorreram e muita coisa já se fez nesse âmbito, e eu espero que agora, nas mãos do presidente Hugo e do relator Pedro Paulo, haja esse avanço importante no sentido da melhoria dos serviços públicos. Todas as pesquisas indicam queixas enormes no sentido de não atendimento na área de educação, na área de saúde ou na área de segurança, na pesquisa. E aqui também a tecnologia pode dar respostas adequadas. Eu vou encerrar essa minha breve intervenção com uma observação, presidente Hugo. Não faz muito, sabem todos, nós temos lidado com esse problema da intensa judicialização. O governador Mauro acompanhou, inclusive, o debate que tivemos sobre o tema 1234, a judicialização para obter tratamentos ou medicamentos. Não faz muito, nós recebemos um telefonema em dezembro, creio, do ano passado, em que uma pessoa de uma associação reclamava de que um medicamento não tinha sido entregue, a despeito da ordem judicial para que ele fosse entregue, para essas doenças raras. E aí é interessante, eventualmente, a digitalização ou a informatização nos dá algum instrumento. Em algum momento, essas famílias detectaram que esses medicamentos tinham sido importados e que estavam num guichê em Guarulhos. Mas, como era final de ano, as pessoas não cuidaram de fazê-lo chegar aos seus destinatários. A informatização nos tinha ajudado a saber, a monitorar até em que guichê estava este medicamento no aeroporto de Guarulhos, mas por alguma falha no serviço público, ele não chegara aos seus destinatários. E como todos sabem, em se tratando de doenças raras, um atraso de alguns dias na aplicação pode ser fatal. Obrigado. Muito obrigado, ministro Gilmar. Acho que esse debate ele realmente é muito importante que seja feito à luz dessa decisão que o senhor menciona, da ação direta 2135, que trata da superação do regime único e que certamente vai inspirar muitos dos debates que vão ocorrer agora no Parlamento. Eu tinha trazido aqui, ministro, em atenção até o que o senhor mencionou, uma pesquisa que diz que dos brasileiros só 31% estão satisfeitos com os serviços administrativos, sendo que a média dos países da OCDE é de 63%.
Então, acho que justamente, deputado Pedro Paulo, o contexto de objetivo primário de melhorar a qualidade do serviço público certamente vai orientar o debate que Vossa Excelência está tratando e coordenando junto à Câmara dos Deputados. Queria lhe pedir também, se possível, na sua fala, para tratar um pouco também da possibilidade de uma lei geral dos temporários, que acho que tem sido um ponto também das suas falas. Tive o cuidado de assistir alguma delas e deixá-lo à vontade, deputado, para poder fazer sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, querido Mudrovich. É um prazer estar aqui nessa mesa. Ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, muito obrigado por esse convite, estar aqui no fórum pela terceira vez, participando das mesas de debate. Querido professor Sanches, prazer dividir também esse debate. E, por último, queria agradecer aqui também, dividir essa mesa com o presidente Hugo Motta, a quem me deu essa gigante tarefa de coordenar um grupo de 17 deputados para que nós pudéssemos apresentar ao Brasil uma proposta de reforma administrativa. Muito obrigado pela sua confiança, presidente Hugo. Não posso deixar de citar algumas pessoas aqui na plateia, querido ministro Alexandre Moraes, querido senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, querido ministro Bruno Dantas, que tem contribuído muito com esse debate da reforma, governador Mauro Mendes, ministro Jader, também representando o Planalto, o Executivo, e tantos amigos aqui, ex-ministro Jobim, e tantos amigos que estão aqui presentes. Bom, eu vou primeiro começar um pouco essa fala provocando um pouco o tema da reforma administrativa, que acho que o primeiro trabalho que tive nessa coordenação, ministro Gilmar Mendes, é desinterditar o debate da reforma administrativa. Todos os processos que nós vimos recentemente no Parlamento de aprovação de grandes reformas, e é importante que se diga que o Congresso Nacional tem aprovado grandes reformas entregues ao Brasil, a reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, todas elas, sem exceção, elas foram frutos de muita discussão, avanços, retrocessos, mas de muito debate no Congresso Nacional. Primeiro ponto. Segundo, todas essas reformas que foram aprovadas, ela teve a participação decisiva das lideranças do Congresso Nacional. Assim foi com também a reforma trabalhista e previdenciária, assim foi com a reforma tributária, com a condução do presidente Rodrigo Pacheco, presidente Arthur Lira, e assim está sendo com a reforma administrativa, sob a liderança do presidente Hugo Motta, sem esse patrocínio, sem esse absoluto senso de prioridade, colocando essa como a principal agenda do Congresso Nacional, é muito difícil de se aprovar a reforma. Por isso que eu acredito fortemente, nós acreditamos que uma janela de oportunidade foi aberta, em que pese a aridez do tema, a dificuldade, o enfrentamento que se tem em diversos níveis. Fazer uma reforma é sempre muito difícil, Fernando Henrique dizia isso, né? Primeiras pessoas que são impactadas são aquelas que sentem o impacto de uma reforma, mas eu tenho a firme convicção que nós conseguiremos entregar ao Brasil, para o segundo momento de um debate, um pacote de reforma administrativa. O presidente Hugo Motta me deu um prazo rigoroso, que com disciplina nós vamos cumprir. Imagina, preparar uma reforma administrativa e nós não cumprimos o prazo. Então, no dia 14, nós apresentaremos um pacote de propostas legislativas. Provavelmente, nós entregaremos uma proposta de mudança constitucional, mas 2 leis complementares e talvez 1 ou 2 leis ordinárias, e nós apresentaremos pontualmente, com disciplina, no dia 14. A reforma administrativa, a desinterdição, a que eu dizia, ela era fundamental para que a gente pudesse ter a possibilidade de entregar uma proposta ambiciosa, que não fosse simplesmente um arranhão, como se diz, uma proposta profunda, mas um debate era fundamental se fazer no início da reforma administrativa. O primeiro deles é o entendimento que o cidadão é o nosso principal cliente. Assim disse o primeiro-ministro Gonçalves, responsável pela reforma administrativa aqui de Portugal. Ele falou pelo menos umas 3 vezes, e eu reparei isso no discurso dele, o nosso cliente principal, o nosso foco principal tem que ser o cidadão. A partir daí, todo o trabalho da reforma administrativa é construído.
nós precisamos fundamentalmente dialogar diretamente e francamente com o servidor público. E esse foi também um segundo ponto que nós colocamos para desinterditar a reforma administrativa. O servidor não é o vilão. O servidor é o agente da transformação se nós queremos um Estado que seja mais eficiente, que atenda melhor as pessoas. Nós não vamos tratar como vilão, mas também não vamos tratar como vítima, mas sim como um profissional que precisa entregar resultados. Então, a reforma administrativa vai tratar, sim, de estabelecer metas, de estabelecer parâmetros, de estabelecer diretrizes para que todo serviço público federal, e isso é uma outra diretriz também da reforma, ela precisa, os três poderes estarem juntos nessa reforma, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, e os três níveis de poder, a União, os estados, os municípios. Nós temos muito que aprender com boas práticas que existem nos governos estaduais, nas prefeituras, então tudo isso está sendo levado em consideração. Mas um segundo ponto, além de tratar de forma franca e madura com o servidor e profissional, uma desinterdição também era fundamental. Uma reforma administrativa, ela não pode tratar do tamanho do Estado. Ela precisa respeitar a democracia. Hoje, por exemplo, nós vivemos um governo legitimamente eleito em que produz um aumento significativo do tamanho do Estado. Nós podemos ter no amanhã um governo que entenda diferente, que o Estado tem que ser menor, mais enxuto. E essa reforma administrativa ela tem que ter a capacidade de, independente do tamanho de governo, não discutir se o Estado é maior ou menor, mas sim que o Estado seja melhor, que ele entregue mais, que ele seja mais ágil, independente desse tamanho que é escolhido pelo governo democrático, que é conduzido pelo governo que foi democraticamente eleito. Então, isso é muito importante de se colocar também numa reforma administrativa para se desinterditar aquilo que foi experiência que nós vimos que não deu certo em outras discussões de reforma administrativa. E o terceiro ponto, que há uma grande confusão quando se discute reforma administrativa, e olha que quem está falando aqui é um deputado que se dedica há muitos anos ao tema fiscal, ao tema do equilíbrio das contas públicas, que leva como obsessão na vida pública o orçamento equilibrado, que acredita nos seus efeitos. Mas a reforma administrativa nós não conseguimos estabelecer. Eu sou louco para botar meta, indicador, mas a gente não consegue colocar numa reforma administrativa, Isaac, uma meta para redução da despesa primária pública. A gente não consegue produzir superávit, aquilo que muitos defendem que seja feito hoje no Brasil, de forma imediata e a partir de um modelo de reforma administrativa. Nós colheremos, sim, benefícios de racionalização de despesa, de melhor alocação dos recursos públicos, algum enxugamento, sim, de algumas despesas excedentes, mas nós não conseguimos colocar uma meta clara de ajuste fiscal, não que a reforma não possa, em algum momento, tratar disso, porque esse é um debate aberto também entre o Congresso e entre o governo sobre ajustes fiscais, mas a reforma administrativa por si só, ela não consegue produzir esses efeitos, ainda que eu digo, no médio, no longo prazo, nós vamos conseguir atingir uma melhor racionalização do gasto público. Então, com essas premissas, nós temos avançado nessa discussão em todos os setores da reforma administrativa. Nós vamos discutir também outros eixos da reforma, que é um eixo fundamental, como disse o ministro Gilmar Mendes, que é a questão das carreiras, dos vínculos. Ministro Gilmar, nós avançamos no vínculo seletista por concurso público, mas hoje o Brasil vive uma miríade de contratações temporárias, como você perguntou, Rodrigo, e que nós precisamos disciplinar do ponto de vista federal. Há municípios, por exemplo, grandes municípios, Rodrigo, que conseguem produzir uma contratação temporária organizada. Nós estamos vendo, Dani, no Rio de Janeiro, a contratação da Força Municipal de Segurança Pública e contratações de 6 anos com regras para recontratação, regras claras. Aqui vários vereadores do Rio de Janeiro que aprovaram essa lei lá no Rio de Janeiro, estou vendo o presidente da Câmara do Rio de Janeiro, mas numa cidade grande como o Rio de Janeiro, é fácil de definir, de construir, desenhar uma legislação para temporários, mas isso não é a realidade do Brasil. Há municípios em todos os cantos desse Brasil que fazem contratações temporárias,
que são bastante precárias. Quanto a condições mínimas, direitos mínimos, por exemplo, de se pagar férias, 13º, auxílio maternidade, deputada Soraya, para as mulheres. Então, nós precisamos disciplinar, no ponto de vista, no âmbito nacional, em lei federal, as contratações temporárias, para que a gente possa não só proteger aqueles temporários, mas também dar flexibilidade para os gestores, para que eles possam entregar mais para o cidadão. Nós vamos trabalhar na questão do serviço público, a questão do concurso público. Nós temos carreiras curtas, com poucos níveis de progressão, e a nossa ideia é aumentar os níveis de progressão, até mesmo aproximando os salários iniciais dos servidores à iniciativa privada. Mas uma modalidade que nós estamos trazendo de países desenvolvidos é permitir que concursos públicos possam ser intranível, não necessariamente ser no primeiro ano inicial até o ano final. Você pode fazer modalidades de concursos diferentes e você poder colocar no serviço público servidores mais qualificados, mas que não precisam subir 20 níveis e passar a vida toda no serviço público. Nós temos várias outras ideias também para que a gente possa trazer, nessa questão da qualificação do servidor público, nós vamos trabalhar muito com meritocracia, muito com meritocracia. Nós vamos mergulhar na questão da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho hoje no serviço público, aqui entre nós, ela não funciona. É uma avaliação basicamente individual e ela não é uma avaliação institucional. Ela não está voltada para o cidadão. A avaliação individual, ela tem que ser uma parte da avaliação geral do serviço público. Os órgãos, cada órgão nesse Brasil, cada repartição tem que ter uma meta clara, transparente, publicada, para que o cidadão saiba exatamente aquilo que aquele órgão está prestando. Isso é possível, isso não é uma divagação de um mero deputado. Nós vemos diversos exemplos na administração pública de boas práticas de definição clara de metas, de reconhecimento de servidores que cumprem as metas. Eu estou vendo aqui o secretário Ferreirinha, que comanda a maior rede de educação básica do Brasil, que é a rede pública da cidade do Rio de Janeiro. Ferreirinha é deputado federal, é autor da lei que proibiu os celulares no ensino básico em todo o Brasil, na rede pública e privada. Está ali? É de São Gonçalo e formado em Harvard. E hoje cuida de quase 700 mil alunos da rede pública municipal. Todas as 50 mil professoras, ministro Alexandre Moraes, têm metas a perseguir. Cada sala de aula da cidade do Rio de Janeiro tem uma meta do IDEB a perseguir. Se bater a meta, ganha o 13º, 14º salário, são reconhecidos. Mas não é só a professora, não. O porteiro da escola também tem, a merendeira, todo mundo persegue, sabe exatamente a direção que tem que tomar, o rumo que tem que... É a avaliação institucional, junto com a avaliação individual. E essa avaliação de desempenho, ela vai servir para a progressão da carreira do servidor público. Ela vai ser reconhecida para o servidor público. Nós não vamos tratar da estabilidade do servidor público, eu tenho falado isso, ministro. Mas o governo tem nos provocado a discutir, por exemplo, a questão do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 41, que é a questão da avaliação de desempenho como um critério para se avaliar aquele servidor que se dedica ao serviço público e aquele que não quer nada. Então, o governo tem dialogado conosco, tem nos provocado sobre esse tema, e nós estamos avaliando, aguardando a proposta que o governo vai nos encaminhar para amadurecer se nós vamos avaliar e avançar nesse tema. E tem vários outros temas, eu estou, acho que já quase estourando meu tempo, mas um outro ponto também, ministro Gilmar, fundamental, é a questão da transformação digital, que é um fruto do nosso debate aqui. É fundamental que a questão digital esteja na transformação do Estado. Sem isso, nós não vamos conseguir entregar melhores serviços públicos. A reforma vai trazer, sim, aquilo que é fundamental no serviço público, que é a questão da identidade única, e que não é uma iniciativa inédita aqui desse grupo de trabalho, mas vários parlamentares já apresentaram essa proposta, mas nós vamos trazer a questão da identidade única, nós vamos trazer também
a questão digital para o serviço público como um direito na Constituição. Todo ato público tem que ter uma certificação digital. Tem que ter um ato digital para que todo cidadão tenha direito, não mais de ter aquele processo que foi autorizado e que ninguém vê, mas ele seja digital e transparente. Isso estará na nossa proposta de mudança constitucional. Nós vamos trazer também a avaliação digital do serviço público, permitir que na educação, na saúde, possa-se ter a avaliação digital, seja obrigatória também, para que a gente possa aferir os resultados daquele serviço público. Nós vamos trazer também, o presidente da Fundação Getúlio Vargas falou isso, da dificuldade dos cartórios, mas nós vamos exigir, não só dos cartórios, mas de vários outros segmentos, a abertura dos dados, a transparência dos dados, para que a gente possa desenhar melhores políticas públicas. Senador Jucá, o Brasil é referência em nota fiscal eletrônica, mas os dados de nota fiscal eletrônica não são compartilhados. Imagina, nós poderíamos redesenhar, por exemplo, o cálculo de inflação, se a gente tivesse acesso às APIs das notas fiscais eletrônicas. Então, isso precisa estar, assim, na transformação digital. Nós não podemos ter medo da disponibilização de dados. Eu fui secretário de Fazenda da cidade do Rio de Janeiro e eu sei o que é esse conflito que tem com os auditores fiscais. Muitas vezes, o excesso de proteção, ministro Bruno, a proteção fiscal corporativa te impede de ter acesso aos dados. Imagina cartórios fornecendo dados de IPTU, secretarias de Fazenda promovendo dados de IPTU. Isso é possível produzir muito melhores serviços, derrubar preços no mercado. Isso tudo é um enforcement que nós precisamos dar a partir de lei para que o Brasil não tenha problema em dar dados, que as organizações públicas não tenham problema em disponibilizar dados. Então, nós vamos também regulamentar o teletrabalho, ministro. O teletrabalho, para algumas categorias, tem sido, o ministro Bruno tem falado muito isso, recomendado muito isso, para alguns órgãos tem sido importante, para as mulheres, Renata Gil, tem sido importante, as mulheres que estão na amamentação, as mulheres que estão ali em condição de vulnerabilidade, em condição de assédio, violência doméstica. O teletrabalho é fundamental, mas virou um abuso em muitos órgãos públicos. Desde que nós voltamos da pandemia, muitos órgãos sequer voltaram, estão 100% em teletrabalho, e a tecnologia ela tem que nos ajudar para produzir melhores serviços, mas ela também não pode ser uma desculpa para piores serviços para o cidadão. Então, minhas amigas, meus amigos, eu já falei aqui demais, estou no limite do meu tempo. Gostaria de falar muito mais aqui sobre as diversas ideias desse grupo de trabalho. E eu queria finalizar aqui muito agradecendo a todos os outros 16 deputados que estão comigo nesse grupo, a toda a sociedade civil, deputado Luizinho, que tem participado muito desse debate, que tem contribuído, todas as organizações do setor público, do setor privado, do terceiro setor, do sistema de justiça. Eu tenho recebido muitas contribuições para que nós possamos construir uma reforma ampla, uma reforma eficaz, para que a gente apresente ao Brasil uma reforma ousada e com foco no cidadão. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. É estimulante escutá-lo. Eu acho que as premissas ficaram muito claras. Nós temos aqui que desejar sucesso ao seu trabalho, ao trabalho dos outros 16 deputados e felicitar Vossa Excelência e também o presidente Hugo Mota pela escolha de uma agenda tão importante como essa para o nosso país, que valoriza o servidor público, que se preocupa com o cidadão, que toma em conta esses avanços recentes da jurisprudência do Supremo, que acho que podem ajudar a destravar um pouco desses propósitos que o senhor nos apresentou. Gostaria agora, por último, de passar a palavra ao professor Pedro Sanches, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, para a sua apresentação. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Gostaria, em primeiro lugar, de dar um cumprimento especial ao ministro Gilmar Mendes e ao professor Carlos Blanco de Moraes, felicitando-os pela impressionante organização deste evento, um fórum que já não é só jurídico
e que agora reúne, penso que já são 3.000 pessoas, já ultrapassou todos os recordes. É impressionante a força deste fórum e por isso estão de parabéns. Queria agradecer em especial também à equipa do LPL que está a dar apoio nesse assunto, o professor Vitalino Canas, o Dr. Gonçalo Carrilho e a doutora Ana Vieira da Silva, que estão a fazer também um trabalho extraordinário. Queria cumprimentar os membros deste painel, é um prazer poder partilhar esta mesa convosco. Em primeiro lugar, o Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o Deputado Pedro Paulo Teixeira e o Juiz Rodrigo Mudrovic. É um prazer estar convosco. Ora, no início deste evento, recordou-se que o Fórum de 2025 teria um tema que é sem dúvida muito apropriado, falando de um mundo em transformação. E como é que o mundo atual, numa era inteligente, pode assegurar o respeito pelo direito, pela democracia e pela sustentabilidade. Ora, com esse tema geral do Fórum, não é difícil perceber a razão para este primeiro painel. Porque é que este primeiro painel está a falar de uma revolução digital, de uma modernização do Estado. Porque nós estamos realmente a atravessar uma revolução que é global, uma revolução digital que afeta toda a vivência humana, toda a forma como nós partilhamos conhecimentos, como vivemos em sociedade. O mundo em que nós vivemos agora não tem nada a ver com aquele que existia quando foi aprovada a Constituição Federal de 1988 ou a Constituição da República Portuguesa de 1976. O nosso mundo é completamente diferente. E é evidente que a pandemia da Covid-19 acelerou esse processo de digitalização, acelerou o processo de modernização global. Ora, se é assim, se nós estamos a viver esta revolução, então, como referiu há pouco o Ministro da Reforma do Estado em Portugal, em representação do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, nós não podemos aceitar que os nossos países desperdicem a oportunidade que se lhes está a ser aberta. Não é aceitável que este momento histórico não seja aproveitado para transformar o modo como vivemos em sociedade, como modernizamos a economia e como incrementamos a produtividade e a competitividade nos nossos países. Não é aceitável que os cidadãos e as empresas tenham de responder a procedimentos que já caducaram, que não têm qualquer sentido. Há pouco o Sr. Presidente da Fundação Getúlio Vargas dava a sua experiência pessoal, como há procedimentos que não têm sentido, mas continuam a ser exigidos apenas por inércia do passado. Não faz sentido que sejam os cidadãos a suportar o peso de um Estado que não funciona. Porque, aliás, nós sabemos que essa falta de funcionamento do Estado é o melhor ambiente para o desenvolvimento da corrupção. A corrupção convive muito bem com um Estado que não funciona, porque convida os cidadãos a procurar caminhos que são ilegais para tentar contornar a burocracia que não funciona no Estado. Então, isto nós temos de mudar. Como é que nós mudamos? Ora, é precisamente que surge aqui o enorme desafio que é trazido pela inteligência artificial. Talvez seja o maior desafio da nossa geração. Porque quando é bem aproveitada, a inteligência artificial pode contribuir para o aumento da transparência, para o aumento da segurança jurídica, para a eficiência dos procedimentos e para a inclusão social, para a qualidade de vida dos cidadãos, melhora os serviços públicos, melhora o acesso dos cidadãos aos serviços essenciais. Mas este é apenas o lado positivo. Este é o lado positivo. Mas se a inteligência artificial for mal aproveitada, ela apresenta riscos muito sérios que têm de ser respondidos de uma forma responsável do ponto de vista social. Nós não podemos minimizar esses riscos. Os valores inerentes a um Estado de Direito que se baseia na dignidade da pessoa humana estão aqui envolvidos. Não podem ser esquecidos. Porque recordem que se os níveis de isonomia e de inclusão social podem ser aumentados por esta digitalização, pode haver um efeito exatamente inverso, um efeito de exclusão social, se nós não conseguimos incorporar todas as faixas sociais. A reforma digital pode ser um efeito de exclusão e não de inclusão, se nós não garantimos que o acesso aos instrumentos digitais não é universalizado. Eu não posso criar uma administração pública que é totalmente digital
se primeiro não integrei toda a população nela, porque isso deixa de fora uma grande parcela da população. A reforma digital só pode funcionar quando todos os setores, desde logo os idosos e as pessoas com exclusão social, já tiverem sido integradas. Nesse caso, o que nós temos em jogo não é apenas uma questão de modernidade, de uma sociedade desenvolvida. O que está em causa é uma questão de humanidade. Não é mais do que isso, humanidade. Porque estamos a saber como é que tratamos as pessoas humanas, protegidas pela Constituição, que ficaram numa situação de vulnerabilidade e que o Estado não está a conseguir acolher. Só para dar um exemplo, quando a Constituição da República Portuguesa diz logo no artigo inicial que o seu objetivo, o objetivo de Portugal, é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, é o que está no artigo inicial, é isto que fica em risco se nós não asseguramos aquela integração plena. Ou um exemplo que a maioria dos amigos aqui presentes conhecerá ainda melhor. Quando a Constituição Federal refere no seu preâmbulo, como a maioria conhecerá bem, que o seu objetivo é o exercício de direitos sociais e individuais, mas como? Como é que eles são exercidos? Diz a Constituição, numa sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social. É este o objetivo. Ora, é tudo isto que é ameaçado por uma sociedade que oferece um desenvolvimento tecnológico só para alguns e não tem, eventualmente, um critério ético de responsabilidade social que guie esse avanço tecnológico. Então, a resposta que os Estados dão depende de um forte investimento na educação, na formação e em campanhas de sensibilização. Depende de campanhas digitais, mas também depende da criação de emprego que possa compensar a perda de emprego que vai existir na automação. Eu já sei que com a inteligência artificial e com a automação vai haver alguma perda de emprego. Então eu tenho de me antecipar, tenho de requalificar as pessoas, capacitá-las para recuperar o emprego que eu já sei que vai ser perdido com o fenómeno de automação. Esta acessibilidade à tecnologia não pode depender da localização dos cidadãos, não pode depender de onde eles vivem, muito menos pode depender da sua condição social. É a responsabilidade do Estado garantir que isso não aconteça. Todos, desde estudantes a idosos, desde líderes a gestores, servidores públicos e funcionários privados, todos têm de ser capacitados com as competências digitais. Mas isto não basta. No mundo digital, as recentes ameaças ao funcionamento dos Estados de Direito, inclusivamente no âmbito de processos eleitorais e de campanhas de desinformação, que põem em causa o funcionamento da democracia, estes fenómenos recentes provam que os nossos países precisam de melhorar a sua infraestrutura digital e cibernética. Precisam de garantir a independência e soberania tecnológica. Precisam de garantir a cibersegurança na informação. Precisam de garantir a proteção das infraestruturas, a proteção de dados e a privacidade. Os Estados não podem ficar tão deslumbrados quanto às vantagens da digitalização, quanto à revolução que estamos a viver agora, tão deslumbrados que ficam, que esquecem a facilidade com que estão a ser disseminadas informações falsas e campanhas de desinformação. O que está em causa é a estabilidade da Constituição e do Estado de Direito. E para isso há dois desafios em especial que serão discutidos neste fórum e que esperamos certamente que os painéis que vão ser desenvolvidos neste fórum possam também dar resposta a eles. O primeiro desafio foi referido aqui pelo ministro Gilmar Mendes há pouco. Os Estados precisam de assegurar que os meios judiciais, que os tribunais, como último reduto do Estado de Direito, dispõem dos meios suficientes para reagir aos ataques ao funcionamento do sistema constitucional. Eles têm de ter meios suficientes para isso. Os tribunais são o último reduto para o Estado de Direito. Quando eles forem ultrapassados, não resta mais nada. O segundo desafio, que esperamos também ter respostas interessantes ao longo deste Fórum de Lisboa.
se aceitarmos que algumas decisões públicas podem ser automatizadas, algumas podem ser beneficiadas pela inteligência artificial, se aceitarmos isso, então temos de perguntar: quais são os seus limites? Que tipos de decisões é que podem ser automatizadas e quais são aquelas que não permitem essa automatização? Mas, se existirem decisões automatizadas, quem é que vai avaliar quando os cidadãos as impugnarem? Quem é que se responsabiliza se for tomada uma decisão ilegal? Nada disto está respondido até agora. Os desafios estão a ser criados, estamos empolgados com o desafio da digitalização, mas estes desafios ainda não foram encarados. Esperamos que este Fórum de Lisboa possa ajudá-lo a responder nos seus diferentes painéis. Em conclusão, senhoras e senhores, o momento histórico em que vivemos pode ser aproveitado ou pode ser desperdiçado pelos nossos Estados de Direito. Os Estados de Direito podem aproveitar este momento para impulsionar a transparência, a isonomia, a inclusão social e o bem-estar dos seus cidadãos. Ou, então, podem ficar paralisados, podem ficar indefesos, sem nada fazer contra a desigualdade digital, contra a exclusão social, contra a insegurança cibernética e contra a total perda de estabilidade das instituições sociais e do Estado de Direito. O desafio já começou, foi apresentado a cada Estado e a cada sociedade. Agora é preciso responder depressa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Sanches. Com isso, uma fala que coroa bem a tônica da nossa mesa sobre reforma administrativa. Acho que foram reflexões muito importantes que vão certamente guiar os debates que se seguirão no nosso país sobre esse tema que é tão urgente, tão importante. Com isso, considerando o alerta que eu recebi de que já estamos aqui na hora do nosso próximo painel, eu agradeço ao ministro Gilmar Mendes, agradeço ao presidente Hugo Mota, ao deputado Pedro Paulo e ao professor Pedro Sanches. Agradeço também a todos os senhores e as senhoras que nos prestigiaram o nosso painel e declaro encerrado esse primeiro painel. Muito obrigado. Encerramos o painel Reforma Administrativa, Eficiência e Desempenho no Mundo Digital.